Noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontre um lugar bem seguro em cada coração aqui nessa noite. Ainda bem que o irmão Ricardo se consertou antes de falar a terceira idade, né? Que a gente tem passado isso para ele e ele conseguiu falar que é a geração mais experiente, mais feliz, que tem mais tempo para aproveitar a vida. Louvamos a Deus, irmãos, pelo privilégio de estar aqui nessa noite para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Você que veio aqui hoje, você que saiu da sua casa, deixou os seus afazeres, separou esse tempo, certamente você não veio passear, você veio aqui para adorar ao Senhor. Você veio aqui para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. E não sou eu que vou falar a você, mas Deus vai falar ao teu coração, assim como já falou ao meu. Amém? Nós louvamos a Deus por isso. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre as nossas vidas, a nossa fidelidade, a nossa responsabilidade com Deus. O tema desta mensagem que Deus colocou no meu coração é o seguinte: vai tudo bem contigo? É para pensar. Vai tudo bem contigo? É uma pergunta que por vezes parece que soa estranho aos nossos ouvidos, aos nossos corações, porque diante de um quadro tão complicado que nós vivemos hoje, com tantas dificuldades, com tantos perigos, que você sai de casa e de repente você escuta no noticiário que o caminho que você ia passar, aconteceu algo que certamente te impedirá de chegar ao teu destino. Ou você procura uma via alternativa, ou você fica em casa. Porque certamente você não terá segurança de chegar ao local desejado. E nós vamos falar hoje a respeito de uma pessoa, de um personagem bíblico. Aliás, são 3 personagens distintos, sendo que um era experimentado, um foi convocado por Deus, e os outros 2 faziam parte da história. Eu gostaria de pensar com vocês sobre a mulher sunamita, aquela mulher que não tem nome, que a Bíblia só conta a sua história. Quero convidar a todos que abram a palavra de Deus lá no livro do 2 Reis, capítulo 4, segundo livro dos Reis, capítulo 4, vamos começar a ler no versículo 8. Nós estaremos lendo, estaremos meditando, não lerei o texto todo, por causa do tempo, mas apenas alguns versículos, e nós estaremos fazendo alguns destaques, e pensando um pouco a respeito dessa mulher. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer pão. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Vamos orar? Ó Deus, nós estamos, Senhor, diante de Ti. E quem somos nós, ó Deus, para fugir da Tua presença, para nos esconder de Ti? Pois Tu conheces o intento do nosso coração e Tu sabes o caminho por onde andamos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meditar, ó Deus, da Tua palavra nesta noite. Que ela venha, Senhor Deus, tocar aos nossos corações.
que ela venha constranger-nos, Senhor, a andar contigo, em temor, em retidão, em santidade diante de ti. Abençoe, Deus, cada vida que aqui está. Seu Deus, aqui porventura entrou alguém que ainda, Senhor Deus, não tem uma experiência contigo. Toca, ó Deus, no coração, para que possam entender que precisam de ti, que nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa mulher, esse personagem bíblico, ela chama muito a minha atenção, porque a Bíblia não conta de onde ela veio, qual era a sua raiz, mas ela diz que era apenas uma mulher, e diz que ela era pobre, não precisava de nada, não é isso? Ela era rica. Às vezes, irmãos, muitos de nós colocamos a nossa confiança em nossa riqueza, e muitas vezes nós olhamos para os bens que nós temos, para a nossa fortuna, para a nossa riqueza, e esquecemos de olhar as simples coisas de Deus. A história dessa mulher, ela morava numa cidade de Sunem. Essa cidade ficava entre um vale e uma outra cidade. E diz que essa cidade era uma cidade de uma cultura, de cultura, não é? Boa para a agricultura. Uma rica, fértil, que produzia muito. E agora, essa mulher, ela observa que vai ali um servo de Deus. Quantos conhecem a história de Eliseu? Eliseu foi um homem de Deus chamado pelo profeta. Vocês não conhecem? Elias. E o que aconteceu com Eliseu? Quando ele foi chamado, diz a história, que ele sacrificou os seus bois, a junta de boi que ele tinha, e ofereceu em sacrifício a Deus para acompanhar Elias. Ele tinha um interesse, mas não era por coisa material. Provavelmente, Eliseu era de uma família também abastada, uma família rica. Mas ele abandonou, ele deixou tudo, sacrificou o seu tempo, sacrificou os seus bens para seguir o profeta Elias. E ele começou a acompanhar Elias. E a história de Eliseu e Elias é muito interessante, que Eliseu parece que tornou-se um tipo de seguidor perseguidor. Por mais que Elias dissesse para ele, vai ali ou vai acolá, ele falava, eu não te deixarei enquanto você estiver entre nós. E o mais interessante, que onde Elias estava Eliseu. Parecia uma sombra. E agora, Elias é arrebatado, é levado aos céus, e ele deixa sobre a vida do profeta Eliseu a sua unção e a promessa de Deus. E agora Eliseu começa o seu ministério, e ele começa a fazer história, e agora diz que ele vai para uma cidade, ele passa numa cidade, e ali tem uma mulher rica, abastada, e ela começa a olhar aquele homem de Deus, ela começa a olhar o exemplo daquele homem, e agora ela chega perto dele, e o constrange, o convida insistentemente para que ele entre na sua casa e se alimente, e coma, e faça uma refeição. E diz a palavra de Deus que todas as vezes que Eliseu ia à cidade de Sunem, ele entrava na casa daquela mulher e ele se alimentava. E ela não cobrava nada dele. E agora diz que ela, olhando a situação de Eliseu, opa, o negócio mudou de repente, né? Olhando a situação de Eliseu, o que ela faz? Ela chama o seu marido e fala,
para o seu marido: vamos construir um puxadinho, um barraquinho, qualquer coisa. Não precisa ser luxuoso. Não, pode fazer até de tábua mesmo, porque é para um homem de Deus, ele é um homem de Deus qualquer, pode ser qualquer coisa. É isso que ela fala? Não. Ela fala: marido, vamos construir um aposento, um quarto, obra de pedreiro. Vamos fazer, porque quando esse homem de Deus passar por aqui, ele vai ter um lugar para descansar os seus pés. Irmãos, a Bíblia diz, nós sabemos que a história, que naquela época, o maior transporte que tinha era o Pevete. Todos conhecem o Pevete? Essa marca de carro? Não? Pevete. Eles andavam a pé. E aquele homem, certamente, durante aquela caminhada, ele se cansava. Ele chegava naquela cidade, apesar de não ser muito distante, mas ele já estava cansado. E havia uma preocupação naquela mulher com o bem-estar daquele homem de Deus. E ela chama o seu marido, e ela convence o seu marido a fazer uma casa, um quarto para aquele homem de Deus. E ela faz todo o acabamento, ela decora aquele quarto, ela põe cama, põe uma mesa, põe uma cadeira e ela põe um candelabro, põe luz, para certamente quando aquele homem fosse meditar na palavra, na lei de Deus, ele pudesse ter como. Eu imagino Eliseu bem folgado, chegando na casa daquela mulher, entrando para aquele quarto lá. Irmãos, ela não fez no fundo do quintal não, ela fez na parte superior, ela fez na parte de cima, ela fez um lugar para ele realmente descansar. Eliseu tira as alparcas dos seus pés, o chinelo, bota as pernas para cima e agora ele pode descansar. Há uma preocupação, há um cuidado com o homem de Deus, há um cuidado com aquele homem. Só que Eliseu, ele começou a pensar naquela mulher, tanta bondade, tanta generosidade no coração daquela mulher, e ele colocou no seu coração: como eu posso retribuir a essa mulher? Ele chama o seu servo Geazi, o seu ajudante, e ele pergunta: Geazi, vê se essa mulher precisa de alguma coisa. E ela, no versículo 15, a última parte, ela respondeu: habito no meio do meu povo. Essa mulher, ela não era qualquer uma, ela tinha influência, apesar da sua riqueza, dos seus bens, ela tinha influência, certamente, no meio daquele povoado. E ela fala para Eliseu: eu habito no meio do meu povo, eu não preciso de nada. Geazi é um camarada curioso, é um camarada observador, de outras palavras, nós poderíamos dizer que ele é meio, vocês sabem, né? Fofoqueiro. Ele observava tudo. E agora ele chega diante de Eliseu e fala assim: ô mestre, olha, eu vejo que essa mulher não tem filho, e o seu marido já é velho, ela não tem muita condição de ter filho não. Aí o profeta de Deus chama aquela mulher e fala para ela, promete para ela, que ela, um ano depois, ela estaria com um filho nos seus braços. Irmãos, a história bíblica fala que a mulher que não tinha filho, o homem, a família que não tinha um filho, era uma família, apesar, podia ter toda a riqueza, mas ela não tinha muita consideração na cidade onde ela vivia. E agora Eliseu, ele chega para aquela mulher e fala que ela estaria
com um filho nos braços. E aquela mulher: olha, meu senhor, não mintas para tua serva. Irmãos, aquela mulher conhecia a situação dela, ela sabia das condições dela. E o que aconteceu? Um ano mais tarde, quando Eliseu voltou, aquela mulher estava com um filho nos braços. Promessa de Deus, ela não falha na vida daquele que Ele promete. A promessa de Deus, irmãos, ela vem para nós em forma de bênção. E ela jamais deixa de se cumprir na vida daqueles que são fiéis ao Senhor. Aquela mulher, talvez ela não fosse a nenhuma sinagoga, talvez ela não frequentasse a primeira sinagoga de Sunem, não. Mas ela era uma mulher fiel a Deus. Ela reconhecia o valor do homem de Deus. E agora, através da vida do profeta, do homem de Deus, Deus começa a recompensar aquela mulher com aquilo que lhe faltava, que não era riqueza, mas era a sua descendência. E a Bíblia diz que quando aquela mulher tem o seu filho, e agora ela tem o seu filho nos braços, e o menino cresce, e um dia aquele menino sai com o seu pai, quando de repente ele começa a gritar: pai, ai meu pai, eu estou com a dor de cabeça muito forte. E o pai, como sempre nós pais fazemos, nas horas mais difíceis, a gente pega os nossos filhos e faz assim, ó: o filho é teu, segura, toma conta. E aquele pai pega o seu filho, chama o seu servo e manda: entrega o menino para sua mãe. E aquela mãe recebe aquele menino, coloca no seu colo e começa certamente cuidando com todo zelo, com todo carinho, fazendo tudo o que era possível. De repente o menino morre. E aquela mulher entra em desespero, começa a gritar pela vizinhança, começa a falar que Deus foi ingrato com ela. Foi isso que ela fez? Não, irmãos. Aquela mulher, ela confiava no Deus de Eliseu, no Deus do santo homem de Deus, no Deus que pôde fazer com que ela gerasse um filho, com que ela tivesse um filho. E ela, no silêncio, discretamente, ela pega o menino do seu colo, vai até o quarto de Eliseu, coloca o menino sobre a cama, fecha a porta, manda dizer ao seu marido: manda preparar uma jumenta, que eu preciso ir até o homem de Deus. E agora o seu marido: mas hoje não é festa, não é lua cheia, não é dia de nada, você vai fazer o quê? Ela não falou nada, ela apenas cumpriu aquilo que estava no coração dela. Ela foi até a solução do seu problema. E agora ela vai, quando ela chega perto do Monte Horebe, onde estava Eliseu e Geazi. Eliseu olha, e lá vem aquela mulher, serena, apenas montada na sua jumenta. E Eliseu falou assim: a sunamita está vindo. Geazi, vai e pergunta a ela o que está acontecendo. E Geazi chega àquela mulher, e ele pergunta assim, cadê, meu Deus? Versículo 26, correu ao seu encontro, dizendo: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Estava bem, irmãos? Ela estava bem? Estava tudo bem com ela? Com ela talvez, ela estava viva. Com o marido talvez, estava vivo. E o menino? Estava morto. Certamente, se fosse um de nós, certamente estaríamos perguntando por quê. Lembra de Marta? Vocês lembram de Marta?
A Bíblia, ela é cheia de histórias, cheia de momentos, ela mostra grandes momentos, trazem para nós experiências marcantes. Marta falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Marta, ela logo colocou uma desculpa, ela logo colocou, tirou a sua culpa e colocou a culpa certamente em Jesus, mas a mulher falou assim, vai tudo bem comigo. E o filho dela estava morto. A promessa do profeta parece que tinha acabado naquele momento. Parece que era o fim de todas as coisas. A esperança, que esperança há na morte? Só Jesus. Só Jesus é esperança na morte. E aquela mulher chega agora, reclama com Eliseu, fala com Eliseu, eu não te pedi nada, eu não pedi ao Senhor nada, e agora, o que o Senhor vai fazer? Ele manda Geazi, e fala para o Geazi o seguinte, vai, leva o meu bordão, não fala com ninguém, não dá satisfação a ninguém, e chega lá, você coloca sobre o rosto daquele menino. Geazi fez isso, irmãos? Certamente que não. Certamente Geazi saiu, como é que vai, tudo bem? E aí, tudo bem? Não, eu vou ali na casa da sunamita. Não, eu vou fazer isso. Não, o meu chefe mandou fazer isso. Certamente. Quando ele chega lá, o que aconteceu? Isso mesmo, nada. Muitas vezes Deus tem mandado você fazer determinadas coisas. Deus tem te dado ordens através dos profetas, dos homens de Deus, e você não tem feito. Deus tem falado, muda a sua vida, procura um caminho diferente. Eis que eu coloco diante de ti hoje, um caminho diferente para você seguir. E você tem feito isso? Talvez você tenha perguntado ao seu colega, ao seu amigo, ao seu mestre, ao seu professor, mas não tem escutado aquilo que Deus tem falado para você. Aquela mulher, ela foi exatamente ao lugar certo, lugar de ressuscitação de sonhos, lugar de sonhos voltarem a ser realidades. E agora Geazi volta para Eliseu e fala, meu senhor, não aconteceu nada. E Eliseu vai direto ao menino, fecha a porta e ele coloca-se sobre o menino. E a Bíblia diz que Deus ressuscitou novamente o menino e ele colocou o menino nos braços de sua mãe. Ou seja, os sonhos que Deus colocou na sua vida, Ele quer ressuscitar hoje. Eu não sei qual é o sonho que está morto dentro de você. O sonho daquela mulher era o seu filho, e Deus ressuscitou. E Deus hoje quer ressuscitar sonhos sobre a tua vida. Ele quer trazer de volta à realidade os teus sonhos. Ele quer que você confie na sua palavra, no seu poder. E Ele hoje te trouxe aqui. Não foi apenas para passear, ou para encontrar uma pessoa do seu conhecimento, do seu agrado, um amigo para bater um papo. Não, foi para dizer para você que os teus sonhos têm jeito. Deus pode ressuscitar os teus sonhos. Talvez a sua vida já não faça muito sentido, mas Deus quer ressuscitar o sentido da tua vida, quer te dar uma nova esperança, quer te dar uma nova perspectiva, e Ele quer te conduzir por caminhos seguros. Eu quero que você comece a pensar nos teus sonhos, naquilo que Deus colocou no teu coração, que você possa talvez achar que seja impossível de se realizar, mas Deus quer trazer a realidade da tua vida hoje. Talvez você tenha entrado aqui com o coração abatido, talvez você tenha entrado aqui sem esperança, mas Deus quer te dar novamente
a esperança, Ele quer abrir de novo os teus caminhos, e Ele pode transformar toda a situação caótica da sua vida em situação de bênção. Aquela mulher tinha tudo para estar desesperada, aquela mulher tinha tudo para amaldiçoar o homem de Deus, mas ela foi até ele e conversou com ele, e Deus respondeu à sua súplica. Deus foi direto no problema dela e resolveu o problema dela. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei como é que você entrou aqui nesta noite, se os teus sonhos estão mortos, mas eu quero convidar você agora a baixar a tua cabeça, a convidar o Senhor para fazer parte da sua história, para mudar os seus sonhos, para transformar os seus sonhos que estão mortos, para ressuscitar os teus sonhos. E se você entrou aqui nesta noite, creia que Deus pode ressuscitar os teus sonhos. Eu vou orar, e logo depois eu vou fazer uma pergunta para você. Eu vou pedir que você reflita na sua vida, reflita nos teus sonhos, reflita naquilo que Deus um dia colocou no teu coração, para que você pudesse viver, enquanto eu faço essa oração. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, a sunamita já não tinha mais esperança, o seu filho estava morto, o seu sonho estava no fim, havia se acabado, havia se encerrado um ciclo, Senhor, mas o Senhor ressuscitou o sonho da sunamita. Meu Pai, em nome de Jesus, aqui, ó Deus, Tu conheces o coração de cada um que aqui está, em nome de Jesus, fala, ó Deus, aos seus corações, toca nas suas vidas, com poder, ó Pai, transformando os seus sonhos, dando nova perspectiva, Senhor, dando novas esperanças, em nome de Jesus. Se você entrou aqui nessa noite, e se os seus sonhos estavam mortos, se você quer que os seus sonhos se tornem realidades, eu convido a você a ficar de pé onde você está, a dar um passo aqui à frente. Eu quero orar por você. Alguém aqui nessa noite? Amém. Deus abençoe, amém. Mais alguém? Pode vir aqui à frente, nós vamos estar orando. Eu vou convidar os pastores que estão aqui, pastor Jean, pastor Demétrios, pastor Pedro, venham aqui à frente. Nós vamos estar orando pelos nossos irmãos, e Deus vai estar respondendo às suas orações. Nós vamos estar falando com Deus a respeito do teu sonho. Qual é o teu sonho? O que Deus precisa responder para você? O que Deus precisa ressuscitar na tua vida? Chama o irmão Ricardo também. Vem, irmão Ricardo, vem orar com a gente. Vem aqui à frente. Eu penso que você está aqui. Vem, irmão Ricardo, chega perto de uma pessoa aqui, pode abraçar com 1 ou 2 pessoas. Vamos orar, vamos orar. Creia, meus irmãos, creia que Deus pode restaurar os teus sonhos. Deus pode trazer de volta tudo aquilo que você um dia sonhou. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos, ó Deus, na Tua presença. Ó Deus, nós cremos no poder do Teu Espírito Santo, que Tu és um Deus que responde às nossas orações. Ó Pai, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor Deus, os Teus filhos, Senhor, os Teus filhos que têm um sonho, Pai. Ó Deus, quem sabe uma cura a ser realizada nas Tuas vidas. Ó meu Pai, pelo poder do Teu sangue, que haja cura, Senhor, que haja transformação. Ressuscita os sonhos, Senhor, dos Teus filhos, para que eles possam sair daqui, ó Pai, certos de que o Senhor abençoou a vida deles, Pai. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque essa sunamita, uma mulher que não tem nome, mas deixou uma história de sucesso e de vitória na Tua presença, Senhor. Ah, Deus, ensina-nos a confiar na Tua palavra, a aprender de Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida dos Teus filhos que aqui estão. Ó Deus, que Tu possa abençoá-los, que Tu possa, ó Deus, Deus, responder às suas súplicas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus abençoe, meus irmãos. Tenham certeza que Deus respondeu